Olá, bem-vindos a mais um Causos de Carreira. Luiz, que prazer revê-lo por aqui. Vamos conversar sobre mais uma história? Mais uma história, prazer em vê-lo, Zé Renato. Vamos ver a história. Dessa vez é a sua vez de contar a história. Com muito prazer. Vamos a ela, então. Vamos a ela. Antes, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e, se gostar do que ouviu, compartilhe na sua rede. Ative o sininho. Ative o sininho. A gente tem que se acostumar a fazer isso, né? E se você está nos ouvindo no podcast, muito obrigado. Mas eu acho que também deve dar para fazer uma propagandinha. Mas vamos lá, minha história. 2009, final de ano, recebo uma senhora, jovem senhora, que as primeiras palavras dela estou ferrada, estou morrendo de medo. Por quê? Porque eu estou sem emprego a partir deste mês e tenho 62 anos. Nos últimos 15 anos, ocupei a posição de CIO, sempre trabalhei no mercado financeiro. Estou temerosa por alguns motivos. O principal deles, minha idade, minha área de atuação ter sido exercida fundamentalmente num único mercado, e eu tenho uma necessidade inegociável. Meus pais, de 92 anos ambos, vivem uma vida vegetativa. Minha casa, portanto, meu apartamento, está transformado, já tem uns 4 anos, num hospital. Então, eu tenho uma equipe, né, composta de variados profissionais, uma equipe multidisciplinar, e isso me custa muita grana, que, evidentemente, eu assumo com todo orgulho, né, porque eu sei o quanto é responsabilidade dar esta condição digna a quem me gerou, né? E eu estou com muito medo, né? Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. E isso medo absolutamente urgente. Isso significa rápido, né? E minimamente, quer dizer, o que eu consigo Você acha que eu tenho chance? Né? Não é um bom caos, Luiz? É um bom caos porque tem vários componentes, né? Um deles, você citou agora no fim, é que em fases da vida você pode ter necessidades financeiras, seja você jovem, seja você adulto, seja você um cara mais velho, necessidades financeiras que vão além das suas reservas, além da sua capacidade de gerar renda, pelo menos quando você olha imediatamente próximo a você, né? Então, esse eu acho que é um caso muito especial, essa história. Mas como é que continuou isso, que eu estou curioso? Você quer que eu comece pelo fim, sendo pragmático? Eu acho que sim. Nós começamos em final de novembro, início de dezembro, antes do carnaval. Essa simpaticíssima senhora estava empregada. Como que isso aconteceu? Sério. Conta para nós. Milagres? Não, milagres não acontecem. O que acontece é colheita de frutos, eu diria. Frutos plantados ao longo da história profissional dela. Bom, como é da sua estratégia também, em que a gente foca, né? Nos pontos fortes, naqueles grandes, né, diferenciais da pessoa. Então, faz a pessoa resgatar, a partir dos seus grandes projetos, das coisas que ela tem mais orgulho, as suas principais competências diferenciais. Só que ela tinha mas só que o que deu o pulo do gato, ela só reparou depois que aconteceu. Ela não tinha noção do quanto ela tinha marcado muito fortemente um fornecedor em especial, que foi por ele que ela foi apresentada ao seu futuro empregador.
E apresentada, não. Eu acho que esse cara assim, fez campanha ostensiva. E por que ele fez isso, Então, Zé? olha o caso. Nós focamos, principalmente quem teve muito contato com fornecedores ou com clientes. A gente sempre fala, tua rede é formada não só apenas pelas pessoas que estão no seu círculo mais próximo, que trabalham na sua empresa, seus chefes, seus liderados, não. Você tem que olhar a sua rede na cadeia de valor inteira, né? Quer dizer, os clientes e os fornecedores, os clientes, os clientes, os fornecedores e os fornecedores. Quer dizer, quanto mais você estende essa visão de rede, melhor. E foi o que a gente fez. Então, quem tem uma área comercial ou uma área de TI e muito contato com cliente ou com fornecedor, eu insisto, nossa, vá até eles e fale qual é o seu projeto. Quanto mais eles aderirem ao que o Minarelli gosta de falar de campanha, né? Mas cabe a você falar o que você está oferecendo, a quem isso pode interessar. Bom, eu pedi segunda semana e ela foi muito pronta, muito rápida. A gente fez reuniões no início, 2 por semana. E no final da segunda semana, o currículo já estava refeito e esta lista de principais contatos que ela poderia ligar e ser reconhecida, ter a sua voz reconhecida, estava pronta e ela já ativando. E este sujeito estava numa das primeiras linhas dos contatos e eu perguntei por que você colocou ele assim tão... Porque não foi um grande fornecedor. Não, ele tinha um sistema médio, um sistema importante, mas não era definitivamente meu maior fornecedor. Mas foi um caso importante, porque o sistema dele estava dando problemas quando a gente contratou. Eu poderia ter cancelado por isso, porque existia uma cláusula que me daria a prerrogativa de cancelar, mas eu resolvi chamá-lo. E tive uma conversa séria com ele, honesta, olha, não tá performando aqui, eu estou com um problema aqui, eu estou sendo pressionada pela minha vice-presidência. O que está acontecendo? Deixa eu entender qual é o problema, por que não está rodando? E aí ele se abriu e eu falei, te ajuda eu colocar eu te emprestar um recurso, porque às vezes um olhar externo, principalmente um olhar externo de cliente, pode te ajudar. O cara, pô, nossa, qualquer ajuda é bem-vinda. Depois eu vim a saber por ele que eu era o maior contrato dele. E eu fiz isso, e designei o meu melhor homem. E ele se meteu no processo, no sistema do fornecedor, e eles conseguiram identificar onde é que estava dando bug e resolveram. Eu não sabia, né? Mas quando o sujeito que me contratou, eu falei, por onde você, né, como é que você chegou até mim e tal? E daí citou este sujeito, e eu, obviamente, liguei para ele imediatamente, ter saído da entrevista em que eu recebi a proposta. Assim, e quando você fala com um dono, é isso que acontece mesmo, né? Quer dizer, ela não passou por um RH, ela foi falar com os dois donos da empresa que a contratou, né, que eram marido e mulher. E ela saiu de lá contratada, né? Então, eu liguei imediatamente para ele, agradecendo. Ele falou, você não tem que me agradecer. Você salvou a minha vida, você praticamente salvou a minha empresa. Por quê? Porque esse era o meu principal sistema e não estava performando, não era só na sua organização, né? Eu estava prestes a começar a receber processos e ter contratos cancelados. Você salvou a minha vida, você salvou a minha empresa. E aí ela ficou emocionada, porque ela não tinha, obviamente, a dimensão do que este ato tinha gerado. O ato que ela tinha feito. Não é fenomenal, cara? É muito legal. Só para terminar, então, ou você quer já comentando isso para depois finalizarmos? Bom, não, só termina que agora eu estou curioso. Bom, ela então se reempregou em fevereiro de 2010.
eu, obviamente, lembra a minha tese de eu não ter ex-cliente, né? Porque a gente, quando tem cliente, tem cliente. Então, tem cliente Tem em processo e cliente. cliente que acabou o processo. É, Alguns não acreditam, então você acaba perdendo um pouco de contato. O Esta acreditou, a gente continuou mantendo contato, a ponto de ela me avisar, assim, em 2 anos depois os pais morreram, primeiro um, e como é mais ou menos normal, 2 meses depois vai o outro, né? Aí a vida dela, obviamente, os filhos se formaram, né? E ela conseguiu, aí sim, 2 anos depois, em 2012, ir para o estágio, esperado para quem passou dos 60 e teve uma carreira já, se ela trabalhava dos 15, desde os 15 anos. Então, merecidamente, ela foi fazer cursos nas outras áreas de interesse dela, né? O que é também bastante comum, né? sim, nessa fase da sim, vida. sim. Foi fazer um trabalho dando aula de matemática numa escola profissionalizante para pessoas de baixa renda, foi fazer cursos de história da arte, que era uma das paixões dela, e hoje, aos 70 e poucos anos, né, continua muito envolvida com eventos culturais e feliz da vida, assim, em paz, né, Em e paz. muito grata por essa última experiência profissional, ter lhe dado de presente alguns aprendizados fundamentais ou algumas constatações do quanto algumas atitudes que ela tomou naturalmente, por Sim, uma questão de princípio, de crença, sim. De de assim que ética. tem que ser, que a gente acha que, não, mas eu não fiz nada demais. Sim. O outro pode ter Talvez ela salvado a tenha, vida, como foi o caso. talvez ela tenha pensado, no momento em que fez, movida por valores Sim, sem pessoais, dúvida. ela decidiu uma coisa que a gente raramente vê, que é o seguinte: empaticamente entender o problema do fornecedor e, contrariando o que seria contratualmente permitido a ela, Uhum, ela resolveu ajudar a pessoa a não morrer. uhum, Eh, ela poderia, ela trabalhou em grandes empresas do setor financeiro, portanto, era o contrato mais importante desse cara, provavelmente, né? uhum. Ela poderia ter fechado a empresa dele, Sem porque saber, contratualmente, sem saber. sem saber, porque contratualmente ela tinha o direito de não estar performando, encerra aqui. Sim, Essa é uma questão muito, mas muito presente e deve estar presente sempre nas relações que se mantêm no mercado entre empresas. sim. Muitas vezes são pequenos fornecedores que atendem grandes empresas. Essas pessoas, caso tenham alguma ruptura de contrato, elas podem pura e simplesmente falir, desaparecer. Então, assim, há de se ter muito critério, há de se ter o respeito que essa moça, porque eu me permito dizer que ela é moça, Eu também. essa moça teve com esse fornecedor. Uma atitude que também nos leva aos princípios do relacionamento que a gente sempre prega, né? A gente até evita usar o modismo da palavra networking, porque Sim, eh, um tipo de atitude como ela tomou e que ele retribuiu é um tipo de atitude que caracteriza o relacionamento, sim. caracteriza uma Um rede de vínculo, um relacionamento vínculo saudavelmente construído, né? e não de interesse. Sim, E não de interesse, né. Essa é uma coisa importante, porque ela também prova, uma outra tese que, tanto eu, quanto você, quanto os colegas nossos advogamos, de que, vamos usar a palavra networking, vai,
ou a rede de relacionamentos é uma via de mão dupla Sim. e que a sua atitude primária, seu primeiro movimento é contribuir, é ajudar, é apoiar quem tá precisando, e ela fez disso a vida com naturalidade, né? Com naturalidade, não com eu preciso ampliar meu networking, né? Aquelas coisas, né? Não, não é por aí. São vínculos criados a partir de atitudes consistentes, honestas e de contribuição, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que chama atenção no final da história, porque ele une dois períodos de tempo e que provavelmente ela só foi relembrar dessa história na hora que fez a lista dos seus contatos preferenciais, né? Muito bem. A outra coisa que me chamou a atenção é a idade. Hoje está na moda falar em etarismo, né? Eh, é, tá bom, vai. Eu acho que numa época em que se fala tanto em diversidade, essa coisa toda, o etarismo entra nisso, até porque o conceito de quem é novo, quem é velho, mudou muito nos últimos anos, por avanços da medicina e da mentalidade, né? Então, um cara de 62 anos hoje absolutamente não pode ser chamado de velho. Um cara de 72 não pode ser chamado de velho, de 82 não pode ser chamado de velho, porque a velhice agora está identificada com perda de capacidades e não com tempo. Com tempo, com DNA, né? Data de nascimento. Exato, Não. exato. É sim na tua capacidade ainda presente de contribuir. Sim. Contribuir de alguma forma, de ter uma atividade, etc. Part-time que seja, né? Não Sim. importa. Os pais dela eram velhos, E adoentados, né? né? Incapacitados, né? Por que que eles eram velhos? Porque eles estavam incapacitados. Sim. O contrário de incapacitado é capacitado. Portanto, a pessoa que é capacitada independe da sua idade para exercer funções, quer em empresas, quer na sociedade, né? Então, 62 anos dela, que ainda muito provavelmente é tabu no mercado, provavelmente não, é tabu. É? Vamos falar o que é a verdade, e para a mulher ainda, Sim. né? Isso eu acho que é a pimenta colocada em cima da pimenta, desse caso que você contou. 62 anos, mulher, um alto cargo, uma função extremamente importante, vinda de grandes empresas, de fato, tanto você quanto ela, no primeiro momento, compartilharam um pânico com relação à situação, né? Né? Um pânico, não sei, mas, no mínimo, a gente tem que considerar dados de realidade. Sim, entendo. Mas eu tenho por princípio não falar assim, vai ser difícil ou vai ser fácil. Uhum. Vamos fazer o nosso melhor e deixa o sistema, deixa o outro jogador desse jogo nos mostrar qual é a possibilidade. Exato, Mas eu não exato. vou, a priori, falar, nossa, isso vai ser fácil. Nossa, Não, esse isso caso vai ser complicadíssimo. as Não. duas coisas são muito perigosas. Vai ser fácil, Sim. cria uma expectativa irrealista. Sim. Vai ser difícil admitir uma derrota antes da batalha começar. Então, é assim, sejamos realistas. Temos que pensar, e a única forma é fazer o melhor daquilo que está ao nosso alcance, ponto, né? E foi o que você fez, e ela fez, né? Sim. Foi o que você fez e que ela fez. E é muito interessante, Zé, o pedaço que você contou, que foi muito rápido.
Foi muito rápido. Por quê? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. Essa é a primeira coisa que me vem foi quando você falou: fizemos o currículo dela, né, rapidamente, que, na verdade, o conceito que a gente trabalha currículo é bastante diferente do que tem por aí. O currículo, para nós, ele vale tanto mais pela construção dele do que pelo documento final, E pelo porque a construção... raciocínio, né? Pelo raciocínio que fica Exato, instaurado no discurso, né? exato. Que é o Menos resgate, que é o resgate de toda a história através de fatos universalmente observáveis que comprovam competências, habilidades e conhecimentos, sim. né? Essa é a filosofia. E nisto se resgata o que talvez tenha sido o diferencial, não do movimento, mas o diferencial da contratação dela. É que, a partir disso, a gente deve lembrar, o currículo é um espelho retrovisor, Uhum. ok? E é quase que você chegar e falar assim, olha como é bacana, a gente se apaixona pelo nosso currículo, né? Eu assim, olha que bacana que foi a estrada que eu percorri. E ele, às vezes, a gente gosta tanto que ele vira o para-brisa. Uhum. E isso não consegue fazer com que a pessoa vá para frente. Se eu paro de ver isso, olho para frente, eu falo assim, que impacto eu posso causar a partir dessas coisas que Olha, avalizam o meu conhecimento? sim. Então, o motivo da contratação dela foi a percepção dos donos da empresa, na hora H, que foi assim, eles esqueceram que ela tinha 62, que era mulher, eles esqueceram tudo isso, não importa. Na hora H, eles olharam e falaram assim, pelo que o rapaz nos falou dela, e pelo que nós agora estamos percebendo, nós sabemos o que ela pode fazer pela nossa organização no futuro. Então, vem para cá, vem rápido para cá, né? E lá foi ela exercer o que de melhor ela sabia fazer, e tenho certeza que ela causou o impacto que era esperado das competências que ela tinha. Então, assim, eu acho que tem três aspectos importantes aí que a gente pode apanhar, né? O primeiro, eh, esse negócio de idade, esse negócio de gênero, eh, isso ou isso muda, eh, ou vai se perder muita coisa, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de a pessoa provocar mudanças no ambiente onde ela se instalar. Acho que essa é a primeira coisa que me vem na cabeça do teu caso. A segunda é o estabelecimento das relações fundamentadas em coisas autênticas, fundamentadas em respeito mútuo, fundamentada no ato de contribuir. É batido isso, mas é ajudar alguém sem Tem esperar retribuição. dificuldade, né? Sim. O cara está em dificuldade, eu vou lá e ajudo, ponto. E ele Né? está próximo de mim. Eu tenho uma relação de interdependência com ele. Exato, exato. Ele está próximo. E eu vou lá, ajudo e tchau, está tudo certo, né? Mas, por circunstâncias da vida, e por circunstâncias de uma rede de relacionamento muito bem formada, isso volta. E voltou para ela dessa forma, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto que me chama a atenção na tua história. E tem um pontinho aí que a gente até falou dele uns tempos atrás, tem um pontinho aí que é muito importante, que é o seguinte: fim de ano, o tabu de que o Brasil parou, agora é só depois do carnaval. Se ainda fosse contar o carnaval desse ano, que é o carnaval da pandemia, seria depois de maio, né? Então, não é bem assim. Nós estamos, tanto você quanto eu, estamos acostumados a ter contratações ocorridas entre Natal e Ano Novo com muita frequência,
E tem um negócio que é assim, se todo mundo está parado, eu estou em movimento sempre. Essa é uma questão para qualquer pessoa colocar na cabeça. Sim, é um depoimento, eu mexo com isso desde 2000. Então, são 22 anos, são 21 natais e carnavais. Eu não tive um ano que eu não tivesse pelo menos um cliente em movimento, em processo, ou fechando, ou tendo o start do fechamento, que foi próximo, foi logo no início do ano, nos primeiros meses do ano, não tivesse acontecido neste período. Em alguns anos, foi mais de um cliente. Ok, estatisticamente é pouco relevante, porque está falando de... Né? Mas eu acho que a tua estatística não é diferente, né? Não difere da sua, e ainda tem casos extraordinários, como o rapaz que me telefonou no dia 26, dizendo que ele precisava discutir o pacote de oferta que a empresa havia lhe feito, porque ele ia começar dia 28, e ele tinha que dar resposta naquela tarde. Ele me ligou de manhã, né? E analisamos, até fizemos uma contraproposta que a empresa aceitou e botou ele para trabalhar dia 28. Sim. Né? Então, assim, esse é um tabu que as pessoas não devem levar em conta, mas eu queria ressaltar uma coisa que você falou, meu querido Zé, que é o seguinte: ela tinha oferta para o mercado. Primeiro, ela era referência numa área de atuação para um número significativo de pessoas. Não necessariamente importantes. Esse fornecedor não era nenhuma autoridade civil, militar ou eclesiástica, nada disso, né? Não era CEO de nenhuma grande empresa, não é por aí, né? Mas ele a tinha ou a tem como referência. Então, o cara que entrega, o cara que tem conhecimento, competência, o cara que é referência numa área do conhecimento, ele tem nas mãos um ativo capaz de movimentá-lo pela rede que o tem como referência. Não precisa ser popular, não precisa ter 1 milhão de amigos como Roberto Carlos, mas ter uma comunidade de pessoas de mesmos valores de relação que reconhecem esse conhecimento. E o processo de contratação não foi com o currículo dela. Ela não chegou. Não é assim, o fornecedor mandou o currículo dela, né? E o cara falou assim, que interessante. Não. Ele falou dela para o dono da empresa, segundo consta a tua história, e o cara chamou ela. Não vai fazer entrevista, qual é teu ponto forte, qual é teu ponto fraco, que a essas alturas dos acontecimentos, né, não tem nenhum sentido, se é que tem algum sentido, em qualquer um. Em qualquer um. Em qualquer um. Né? Em qualquer um. Eu acho isso meio amalucado. Né? E os caras a contrataram porque, na conversa que tiveram com ela, perceberam, esta senhora corrijo, esta moça vai resolver nossos problemas. E o que aconteceu? Né? Então, é uma história riquíssima, Zé, que você trouxe, de questões que são atuais no mercado de trabalho. E deixa eu só complementar, para finalizar, também uma grande qualidade que ela desenvolveu e que a gente precisa desenvolver. Quando a gente desenvolve, a vida fica um pouco menos difícil, é a compreensão madura de que há momentos em que você precisa pagar pedágios. Eu queria estar numa outra condição, mas outros fatos que independeram da minha vontade estão presentes. Então, eu, por responsabilidade, por ética, por qualquer outro restritor, não vou conseguir estar na condição que eu achava que merecia,
gostaria imensamente, não se inconformar com isso. Isso não significa se conformar com isso, mas enfrentar isso como um fato natural. A vida não acontece na hora do jeito que a gente quer. Então, o que a gente precisa é aprender a, de fato, fazer limonada de limão. É isso que está se apresentando. Então, ela enfrentou um pedágio, ela sabia que, ela não sabia quando, mas sabia que teria uma finitude, porque é da vida, claro. E ela suportou sem sofrimento, com galhardia, com dignidade, né? Dando, de fato, o apoio que precisava os pais receberem ainda, e a alma dela, né, a cabeça dela dormir em paz, que eu estou fazendo o que precisa ser feito. Exato. Essa, para mim, foi uma grande lição de vida, né, de como enfrentar uma vicissitude que cara, eu queria tanto isso, mas não vai dar agora. Cara, então, deixa eu ver o que dá. Né? O imponderável do destino é total. A gente não tem controle de nada. E, muitas vezes, a vida obriga você a fazer um giro e reinventar-se para enfrentar circunstâncias que a vida lhe colocou, como, por exemplo, a realidade dela e a realidade de muitas pessoas, a realidade que eu passei, você passou, nós aqui em casa estamos passando, que, assim, cuidar daqueles que nos cuidaram, daqueles que nos trouxeram ao mundo, é uma baita lição, uma baita história. Então, Luigi, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Novamente. E mês que vem estamos agora com a quarta história. Então, a você que nos acompanhou, muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos. Comente, curta, compartilhe. Nós seremos imensamente gratos se você fizer chegar essa conversa a quem você acredita que possa, de alguma maneira, se beneficiar com os aprendizados que nós, não só compartilhamos, que nós descobrimos que tivemos, né, com mais essa vivência. Tá bom? Então, até a próxima e muito obrigado.